Aleluia. Feliz Ano Novo. Feliz 2019, igreja amada. Você está pronto para uma revolução? Está pronto para viver coisas que você nunca viveu ainda? Está pronto para se entregar na presença do Senhor e se deixar ser moldado por Ele? Então é com você que eu quero falar nessa noite. É com você que eu quero e oro para que o Espírito Santo te pegue nessa noite e te torça e te forme do jeito que Ele quiser, para você sair daqui transformado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Amados, ao longo dos últimos 2 meses, eu venho fazendo o meu devocional no livro de Mateus. Faz 2 anos que eu comecei a ler a Bíblia nas manhãs, nos meus devocionais. E a leitura da qual eu venho fazendo não é uma leitura que eu quero terminar logo, mas é uma leitura que eu busco para que o Senhor fale comigo. E toda vez que Ele começa a falar, eu paro ali. E ali eu medito, ali eu reflito, ali eu tenho sido ministrado pelo próprio Espírito Santo por meio da palavra. E tem sido incrível. Se você não faz isso, eu te desafio tremendamente a fazer isso ao longo de 2019. Tenho certeza que Deus vai se revelar a você. E eu venho lendo o livro de Mateus. Terminei o livro de Mateus esses tempos atrás, com a última palavra de Jesus, o último discurso de Jesus para com seus discípulos. O Evangelho nos mostra que Jesus vai para a cruz, é crucificado, morre, ressurge ao 3º dia, é ressurreto ao 3º dia, e Ele então, em suas aparições agora, de uma forma diferente para os seus discípulos, fica com seus discípulos num período de 40 dias antes de se ascender ao céu e se assentar à destra de Deus Pai. E se você for lá em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, nós encontraremos as últimas palavras de Jesus. E é com as últimas palavras de Jesus que eu quero começar este ano. É com as últimas palavras de Jesus que eu oro para que uma revolução comece no meio de nós. Então, eu peço para que você abra em Mateus capítulo 28, versículo 18, se coloque de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar no 16, versículo 16, do capítulo 28, onde diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero convidar você a abrir, já que estamos de pé, abre lá em Marcos capítulo 16. Próximo evangelho, Mateus, Marcos, capítulo 16. Versículo 14, é o mesmo episódio narrado agora por Marcos, onde está escrito assim, do 16, 14 em diante. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado,
foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E por fim, antes de você se assentar, vamos ler agora em Lucas capítulo 24, que é o próximo evangelho. Lucas capítulo 24, mais uma vez vai narrar o mesmo episódio agora por Lucas. Vamos ler do versículo 44, Lucas 24, do 44 em diante, onde diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Volta lá para Mateus capítulo 28 e pode se sentar. Vamos ficar em Mateus. Nós vemos de início que Jesus recebe, de certa forma, um enfrentamento dos seus discípulos quando ele aparece. Há uma dificuldade de discernir que era Jesus ali. O versículo 16 do capítulo 28 de Mateus diz para nós isso. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns, o quê? Duvidaram. Alguns duvidaram. E o texto continua dizendo que Jesus aproxima-se. Jesus chega mais perto. Jesus, perante aqueles 11 homens, Judas já havia tirado sua vida, Matias ainda não havia sido colocado no lugar. Jesus se aproxima àqueles 11 homens, para que estes 11 homens possam vê-lo de mais perto. Possam olhar para as marcas de Jesus. Possam reconhecer Jesus, o Jesus daquela caminhada de 3 anos e meio. O Jesus daquele período onde ele caminhou e trilhou uma vida com aqueles homens. Jesus se aproxima. E ele se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No momento em que Jesus está falando a respeito dessa autoridade, é aquela mesma autoridade que Jesus revela quando ele vai curar aquele paralítico em Cafarnaum. Sabe aquele paralítico que os 4 amigos descem ele do telhado? E aí, aqueles fariseus que estavam em volta ficam incomodados, porque antes de Jesus dizer levanta e anda, ele diz: os seus pecados estão perdoados. E Jesus diz então: para que toda a autoridade seja manifesta por mim, levanta e anda. Ou seja, os sinais que acompanhavam a Jesus. Antes de Jesus tocar no assunto da grande comissão, antes de Jesus ensinar a respeito do ID, ele se aproxima. Ele se aproxima, olha nos olhos daqueles homens e diz: será que vocês não se lembram da autoridade que me foi dada? Será que vocês não estão me reconhecendo das histórias que nós passamos juntos? Daquela vez em que eu estava no barco, no meio da tempestade, dormindo, e deixei vocês tentarem acalmar aquela tempestade sozinha. Ou daquela vez que nós estávamos andando, e aquela mulher que estava com hemorragia, com fluxo de sangue, se aproximou, tocou nas minhas vestes, e ela foi curada. Vocês estavam ali. Ou então daquela vez que nós estávamos com uma multidão de 5.000 homens e todos os seus familiares, não tinha nada para comer a não ser 5 pães e 2 peixes, e eu multipliquei. Será que vocês não se lembram quando eu estive com vocês? Será que vocês não se lembram do período que nós passamos juntos?
Pedro, a tua sogra que eu curei. Jesus olhando para aqueles 11 homens, olho no olho, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês não são estranhos para mim, eu não sou estranho para vocês. Nós temos intimidade, nós caminhamos juntos, nós comemos 1 quilo de sal juntos. Vocês aprenderam de mim, eu me santifiquei por vós. Na simples frase, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eu imagino um filme passando na cabeça daqueles 11 homens. Um filme de 3 anos e meio. Um filme onde Jesus, o Filho do Deus vivo, vivendo aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, manifestando a sua autoridade no meio daqueles homens, maravilhando aqueles homens que ora ficavam assombrados, como quando viram Jesus andando sobre as águas, e ora ficavam maravilhados porque ele estava andando sobre as águas. Jesus, o Filho do Deus vivo, face a face com eles, dizendo: toda autoridade me foi dada. Vocês não se lembram? Amados, assim como Ele está aqui hoje, nessa noite, através do seu Espírito, passeando no meio de nós, dizendo a você: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fazendo com que você se lembre nessa noite de onde você estava e de onde Ele te tirou. Fazendo com que você se lembre de todo o percurso, todo o caminho que Ele vem trilhando do teu lado. Ora com sinais, ora com sobrenaturais, ora com maravilhas, ora com o silêncio. Não é verdade? Deus fala com silêncio. Ora te fazendo andar sobre as águas. Quantas foram as vezes que Deus, de forma gloriosa, interviu na tua vida? Eu sou testemunho de várias. No momento de uma enfermidade, no momento de uma falta de recurso, no momento de uma debilidade emocional, no momento de uma carência da alma, no momento de não saber o que fazer com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão. No momento em que você se ateve à palavra de Deus e você descobriu preciosidades que você trouxe para a tua vida. No momento em que você recebeu um aconselhamento pastoral ou de um líder. E nessa noite Jesus está dizendo para cada um de nós: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está nos trazendo a recordação, tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele tem feito por nós, como Ele tem se movido no meio de nós. Porque há uma história em que você está inserido ao lado de Deus. Quantos aqui não são gratos por serem salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Quantos aqui não são gratos por tantas e tantas e tantas vezes que Deus interviu na tua vida? E Ele está dizendo: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sou eu que falo contigo. E Jesus está falando no nosso coração nessa noite. Ele está nos lembrando de que se estivéssemos sozinhos, eu e você, meus amados, já teríamos naufragado, já teríamos sucumbido, já estaríamos entregue para os prazeres desse mundo, um abismo chamando outro abismo. E o Senhor está dizendo para nós hoje: toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra. Sabe por quê? Porque Ele é conosco. Ele é conosco. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Ele é a esperança do mundo e nós fazemos parte desta esperança. E essa é a mensagem nessa noite. Este é o tema de 2019. As últimas palavras de Cristo, amados, devem ecoar em 2019 nas nossas vidas. Porque é baseado nesta intimidade. Nesta intimidade de que Jesus se aproxima para perto de mim, para perto de você. Nesta intimidade em que Ele olha no teu olho. Não olha como um estranho, mas olha como alguém de perto e não de longe.
Olha como alguém que tem intimidade, que já ministrou a tua vida, que já trouxe cura para você. E Ele diz, neste momento, neste lugar de intimidade, Ele diz, ide. 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 Como assim, pastor? Ide? O que é esse ide? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O que habita em você é muito grande para ficar só em você. Aquele que transformou a tua vida, aquele que te tirou do lugar de desgraça, aquele que te trouxe esperança e que mudou a tua história, é grande demais para ficar só dentro de você. Jesus veio, Ele padeceu, Ele sofreu, Ele viveu intensamente. Ele ensinou, não com palavras, mas caminhando todos os dias com a humanidade. E Ele estava ali prestes a ser ascendido à destra de Deus Pai. E neste momento Ele diz, olha, eu vou fazer de vocês agora cooperadores. Eu vou fazer de vocês extensão da minha obra. E nessa extensão, meus amados, ninguém fica de fora. Nessa extensão, há uma comissão dada para todos aqueles que se chamam filhos de Deus. Ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amados, eu e você fomos convocados para o ministério da reconciliação. Eu e você fomos convocados para sermos a extensão dos pés, das mãos, da boca, dos olhos, dos ouvidos de Cristo. Este ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, abra lá. Vamos abrir juntos. 2 Coríntios capítulo 5. Do versículo 14 em diante. Diz assim, tem alguém aqui pronto para uma revolução? Ixi, vai pegar, hein? É sério esse negócio, gente. Versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Não é verdade? Nos constrange, não constrange? Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro. Sem expectativa de que eu e você o aceitasse, Ele se entregou por amor. E Ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que vivem não vivem mais para si mesmo, mas vive por Ele, por aqueles que ressuscitou. Ou seja, nós, quando estamos na presença de Deus, quando aceitamos a Jesus, uma nova vida nos é proposta. E ele continua explicando para nós, Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, ele diz no versículo 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Presta atenção aqui no versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos dá um ministério da reconciliação. Ele confia a nós, imperfeitos, pecadores,
porém justificados e santificados, para que possamos continuar apresentando a reconciliação. Essa é a nossa responsabilidade. Este é o grande privilégio da comissão dada para mim e para você. Talvez você se pergunte nesse momento: pastor, mas isso não é coisa de pastor? Isso não é coisa de evangelista? Se existem os ministérios, por que é então que todos são ministros da reconciliação? Amados, este foi um embate onde, no momento da reforma, Martinho Lutero bateu de frente. E ele fala a respeito disso com um tema que é o sacerdócio universal. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, está escrito um versículo que nós conhecemos muito, onde diz, versículo 9, 1 Pedro 2, 9, vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Olha o propósito aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com o propósito de proclamação, com o propósito do ministério da reconciliação, o Senhor nos faz sacerdotes reais. Por muitos e muitos anos tentaram separar o leigo do clero. Por muitos e muitos anos tentaram estabelecer o clero, onde são aqueles santos que falam para os leigos, que são aqueles mundanos. Mas a palavra vem para desconstruir tudo isso. Nós não estamos na época da lei, onde um vai lá sacrificar o novilho em favor de todos os outros. Nós estamos na época do sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Nós estamos na época, amados, onde cada cristão tem o seu papel. Nós estamos na época onde todos nós somos ministros da reconciliação. E fugirmos desta atribuição, de certa forma, é negarmos o Evangelho. E essa atribuição, ela foi dada para mim e para você. E sabe qual é o mais incrível de tudo isso? O mais incrível de tudo isso é que quando eu e você aceitamos a vontade de Deus, e quando nós dizemos sim para Ele, sabe o que acontece? A nossa vida se torna uma grande aventura. E essa grande aventura, ela revoluciona tudo o que fazemos e somos, tudo aquilo que nós pensamos. Pastor Dag aqui estava compartilhando, e é verdade. Às vezes é até difícil manter a calma, porque o fogo da chama, do chamado de Deus, quando ela é acesa no coração, ela te torna um revolucionário. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de alguém que marcou a história desse mundo, ou está marcando a história deste mundo, que ainda é vivo. São pessoas que muitas vezes elas emanam visão, elas te fazem querer até se tornar como elas, porque elas vivem num outro nível, elas vivem num outro lugar. Parece que elas não estão pisando no chão, como a maioria dos seres humanos, dos terráqueos, não é verdade? Parece que às vezes são pessoas que até o assunto é difícil de engajar, porque elas falam de coisas que ninguém mais fala. E eu creio de todo o meu coração que 2019 vai ser um ano sobrenatural para nós. Mas para isso é necessário que você se torne um revolucionário. Para isso é necessário que você abra mão de uma vida ordinária para tornar-se aquilo que as Escrituras estão dizendo, para que você assuma o ministério da reconciliação. Amados, Paulo está trabalhando aos coríntios que estavam esfriando a sua vida cristã. Preste atenção como esse texto continua. Que se você acha que está bom até aqui, você não viu nada. Olha o que o texto continua dizendo. Tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Eu não sei qual é o entendimento que você tem a respeito disso. Eu quero ler um texto para você, que o tema dele é o que fazem os embaixadores. Quero ler para você. Os embaixadores são figuras de vital importância para a política externa de seus países. Mas antes de explicarmos detalhadamente quais são suas principais funções e o porquê a sua importância, devemos em um primeiro momento esclarecer alguns pontos que são essenciais para a melhor compreensão do assunto. Preste atenção. Amados, preste atenção que isso aqui vai falar diretamente com a tua vida espiritual. Muitos, provavelmente, você já ouviu falar no Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Porém, nem todas elas sabem explicar qual a sua relevância para o governo brasileiro. Popularmente conhecido como Itamaraty, o Ministério é o órgão do Poder Executivo responsável pela política externa e pelas relações internacionais do Brasil. Além disso, o Itamaraty também assessora o presidente da República na formulação da política externa brasileira e na execução das relações diplomáticas com outros estados e organismos internacionais. Mas quem são os profissionais encarregados de promover os interesses do Brasil no exterior? Preste atenção. Pois bem, estes são os diplomatas. Vamos falar agora primeiro então dos diplomatas, para depois falarmos dos embaixadores. De acordo com o ex-embaixador Fausto Godoy, para seguir a carreira diplomática é necessário prestar um concurso público e ascender profissionalmente através de promoções. Assim como na carreira militar, a diplomacia possui níveis hierárquicos distintos, começando pelo cargo de terceiro secretário, depois de segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro da segunda classe, ministro da primeira classe. Os ocupantes desses dois últimos postos podem ser designados ou não embaixadores, desde que sejam indicados pelo presidente da República. Portanto, ao se tornar embaixador, o diplomata passa a ocupar o cargo com maior nível hierárquico da carreira diplomática, sendo encarregado de chefiar uma embaixada brasileira. Sabe o que isso está dizendo para nós? Que eu e você fomos escolhidos pelo presidente da República, pelo próprio Deus, para carregarmos uma embaixada celestial aqui na terra. Tem alguém aqui? Amados, eu não sei se você consegue imaginar, se você prestar um concurso público um dia, você vai ter um pequeno entendimento do que isso quer dizer. Tornar-se embaixador é algo praticamente impossível. E Paulo está dizendo a nós aqui, vocês são embaixadores. Agora, mais doido do que pensar nisso, é pensar que nós não estamos representando nação nenhuma, nós estamos representando o próprio céu. Nós estamos representando o próprio céu. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, gente, prestem atenção no que eu estou falando. Assumam a identidade de vocês, vocês não são daqui. Vocês são enviados para este mundo, mas não só para vocês representarem. Veja só, o que faz um embaixador. Eu quero ler mais um pouquinho aqui para você. O que faz um embaixador? Assim como qualquer outro diplomata, eles são responsáveis por 2 pontos. Primeiro, olha aqui a santificação simbolizada. Representar o governo brasileiro e promover os assuntos de interesses oficiais da nação junto a outros países. Primeira coisa, os assuntos dos quais saem da nossa boca. A conduta de vida da qual a gente decide viver. A forma da qual a gente conduz a nossa vida. Devem ser o tipo de coisa que só se faz e se fala no céu. Nós estamos representando o céu com tudo aquilo que sai da nossa boca, com tudo aquilo que nós agimos e fazemos. Então, pastor Dagmar, vir de chinelo para a igreja é muito melhor
do que vir cheio de pecado que não foi confessado. A gente tem que rasgar essa religiosidade do nosso meio. A gente tem que viver o que a Bíblia diz para a gente viver. Tem alguém aí? Você quer revolucionar 2019? Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Segunda coisa. O que faz o embaixador? Olha aqui a intercessão. Informar o governo sobre os acontecimentos do país estrangeiro. É a intercessão. É quando você se apresenta na presença de Deus e diz: Senhor, aqui na terra está duro o negócio. Aqui em São Bento o negócio está complicado, Deus, mas olha, eu vou orar e vou falar contigo porque eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu estou falando com o meu superior. E Senhor, enquanto eu represento o Senhor aqui, eu preciso de uma atenção nisso. E aí você começa a tua intercessão. Terceira atribuição de um embaixador, e aqui, amados, é o discipulado. Olha aqui, ó. Promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Então você vai promover com uma pessoa, Deus. Você vai aproximar aquela pessoa para Deus e você vai dizer: olha, eu estou aqui como representante do céu para promover aquilo que vem do céu na tua vida. Tem alguém aí? Aleluia, Jesus. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. É o que a palavra nos ensina. Quer ver o papel da igreja? É a embaixada. Olha o que está dizendo aqui, ó. A residência oficial dos embaixadores são as embaixadas, as quais, por sua vez, são a presença oficial de um país no território de outro país. Tem alguém aí? Amados, sendo também a primeira instância de negociação com o governo local. Você vem para cá para orar, né? Vem para cá para negociar, falar com Deus. Senhor, eu estou aqui no território celestial para pedir, para clamar, para buscar. Amados, as embaixadas e os consulados têm também como função oferecer proteção e assistência aos cidadãos de seu país que estão viajando ou morando no exterior. Tem um aqui, ó. Glória a Deus, eu vou parar por aqui, o negócio vai embora. Veja, amados, que tipo de revelação é essa? Que tipo de atribuição é essa? Que tipo de autoridade é essa? Agora eu me pergunto, por que é que Paulo está falando isso para os coríntios? Porque Paulo não dá ponto sem nó, não é verdade? Paulo, ele prepara a cama, ele vai lá, ele trabalha, ele fala alguma coisa, daqui a pouco lá vem a ordenança, lá vem, né, o ensino que está por trás disso. Poderíamos parar por aqui e, de fato, amados, essa revelação ela é fenomenal, ela é estrondosa, ela muda a nossa origem, muda o nosso destino, ela muda a nossa identidade. Se você está andando por aí sem propósito para a vida, deixa eu te dizer, você é um embaixador. Se você está andando aí cabisbaixo, entristecido, porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria, deixa eu dizer para você, você é um embaixador de Cristo. Você foi um escolhido do Senhor para representá-lo onde quer que você pisa. Imagine se eu e você tivéssemos essa revelação 24 horas por dia. Entrar no mercado, ia ser diferente, né? Você já ia até arrumar a roupa. Né? Entrar numa escola, entrar no teu trabalho. Eis que entra um embaixador. Até o teu bom dia seria diferente. Né? Bom dia. Porque há uma autoridade por trás, amados. O Senhor respalda a tua vida, respalda o teu caminho quando você caminha em intimidade com Ele. É por isso que eu estou ansioso por esse Aviva, porque eu quero me jogar aqui, ó. Eu estou mais empolgado com os dias que eu não vou ministrar do que o dia que eu vou ministrar. Porque eu vou me jogar nesse lugar, eu vou me entregar na presença de Deus, eu vou falar: Senhor, me equipa, Senhor, para este ano. Me prepara, Senhor, para este ano. Me lava para este ano, Senhor. Eu quero, desculpa a expressão, mas se for preciso me catarrar aqui, amados, eu vou, porque eu vou me entregar por completo. Desculpa a expressão, é meio feio falar isso, né? Mas para você não, né? Ai. Glória a Deus pela diversidade. Você pode aplaudir o Senhor por essa diversidade de pastores que nós temos aqui? Deixa eu dizer algo para você.
Se você tem preferência para um pastor e menos preferência para outro pastor, ora para que Deus tire isso do teu coração, sabe? Porque a gente precisa aprender a viver na diversidade que o reino de Deus é. Porque um dia a gente vai estar junto, presbiteriano, metodista, assembleiano, refugiano, bolense, seja qual for a denominação, vai estar todo mundo junto, amém? Eu creio nisso. Disseram para mim um dia, né, que se placa fosse coisa boa, eu não estaria do lado de fora pegando chuva. Glória a Deus. Preste atenção no que Paulo continua fazendo. Ele traz aqui agora o propósito do qual ele explica para os coríntios a sua identidade. Ele continua dizendo, versículo 20: sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha o que nós podemos fazer, nós podemos rogar para que outras pessoas sejam reconciliadas com Deus. Nós podemos verbalizar para que outras pessoas sejam reconciliadas com Deus. Este é o ministério da reconciliação. É quando eu e você abrimos a nossa boca e falamos para o próximo: ei, você precisa se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Jesus. Esta é a mensagem das boas novas, esta é a mensagem de arrependimento que João Batista já vinha fazendo, Cristo continuou fazendo e eu e você devemos continuar fazendo. É dizer para o próximo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque Cristo morreu na cruz pela tua vida. Arrependei-vos porque Ele te ama. Essa é a mensagem da reconciliação. E ele vem dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade do que? De cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Opa, Paulo está começando agora a entornar o caldo aqui. Aqui ele já começa a falar, olha, ele já traz uma advertência, ele diz: não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, 2 pontos: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Ele nos socorreu. Te socorreu ou não socorreu? Ele te socorreu no tempo da tua aflição. Ele te socorreu no teu dia da angústia e continua te socorrendo. Ele te socorreu no momento em que você clamou e pediu por Ele, quando você estava no teu quarto de porta trancada, ou no carro chorando, ou desistido da vida, desistido do teu casamento, desistido do teu trabalho. Ele te socorreu. Mas Ele diz: não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, não use somente disso para você, tem muito mais a ser feito. E Ele continua dizendo: eis que agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E aqui eu quero pedir licença a você, e eu quero continuar lendo esse texto, na versão A Mensagem. Na verdade eu quero voltar um pouquinho lá do versículo 1 do capítulo 6, onde diz assim, preste atenção. Paulo às vezes escreve de um jeito um pouquinho complicado, mas eu encontrei essa versão que ela traz na essência o que o texto está dizendo para nós, mas ela traz de uma forma que a gente pode entender. Agora vira para a pessoa do seu lado assim, ó, e diz: meu irmão e minha irmã, aperta o cinto. Diz assim para essa pessoa, olha bem no olho e fala: esse pastor é gente boa, mas ele leu o que está escrito na Bíblia. Amém? Vamos avançar aqui? Preste atenção. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Somos seus companheiros nesta obra, por isso imploramos: não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra: ouvi seu chamado no tempo certo, no dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo, para que Ele ouça vocês e o ajude. 2019 é o tempo certo. Versículo 3. Nada de deixar para depois. Tem alguém aí?
Nada de deixar para depois, igreja refúgio. Não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Não façam corpo mole, nem lancem dúvida o que fazemos. Porque tem gente que é pior do que o que faz corpo mole. Tem o que lança dúvida aos que estão fazendo, né? Aquele, além de não fazer nada para a obra de Deus, ele, além de fazer corpo mole para a obra de Deus, ele olha para o outro e fala: ih, o cara está lá se ralando, ó, aí vai dar B.O. ali. Ih, ó, tá muito tempo na igreja. Tá lá fazendo muita coisa lá para a igreja. Além de fazer corpo mole, ele está lançando dúvidas sobre o que está sendo feito. A Bíblia continua, versículo 4, presta atenção, amados, glória a Deus pela Bíblia, porque eu não preciso falar mais nada, né? Olha aqui, ó, nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos a postos, em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos. Quando somos espancados, encarcerados, e envolvidos em tumultos, trabalhando duro, até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto, quando dizemos a verdade e quando Deus mostra seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorado pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Vivos ainda digam que estamos mortos, açoitados, quase até a morte, mas recusando-se a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Paulo faz aqui agora uma reflexão a respeito da vida dele, que foi o que nós acabamos de ler, mostrando aos coríntios que não estavam fazendo muita coisa. Eles não estavam assumindo o ministério da reconciliação. Eles não estavam entendendo a identidade de embaixadores. Paulo então traz aqui uma clareza para os coríntios. Ele traz uma clareza para eles dizendo: olha, a gente está sofrendo aqui, vocês vão ficar aí sentados assistindo? Essa é a versão do texto. E aí ele diz no versículo 11, receba essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Prezados coríntios, acho que ele se retoma, né? E escreve, dizendo: não consigo expressar em palavras o quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que vocês sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Isso digo com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. Paulo está dizendo aos coríntios: amados, é hora de arregaçar as mangas. É hora de trabalhar para um reino vindouro. É hora de pregar o evangelho. É hora de assumir a identidade de embaixador. É hora de sofrer pelo nome de Jesus, mesmo não tendo nada, ainda assim tendo tudo. Na versão corrigida de Almeida diz: alarguem o vosso coração. E o meu pedido nessa noite para você, para 2019, para você refletir:
Se você quer ver uma revolução, se você acredita em céu e inferno, se você acredita que o céu precisa ser populado, se você acredita que o inferno precisa ser esvaziado, se você acredita em eternidade, se você acredita que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele, amados, é hora de arregaçar as mangas, é hora de alargar o coração, é hora de sair da zona de conforto, é hora de sair da apatia, é hora de ser um revolucionário, é hora de levantar a tua voz, é hora de mudar os teus prioridades, é hora de você fazer uma revolução na tua casa, e a partir da tua casa, é hora de você mudar o tempo da tua vida para outro, porque o Senhor está batendo a porta do teu coração e tentando te convocar para essa obra. Qual vai ser a diferença de 2019 e 2018? Deus é o mesmo, Ele não muda. Quem precisa mudar somos nós. Quem precisa avançar somos nós. Se nós cremos na salvação, se nós cremos no Evangelho, se nós cremos nas boas novas, sejamos proclamadores dela onde quer que nós estivermos. Fiquemos inconformados de virmos a um culto sem um visitante. Ficamos inconformados de vermos esse lugar ainda semi-cheio. Fiquemos inconformados de termos um vizinho que ainda não falamos de Jesus para ele. Fiquemos inconformados de voltarmos para casa um dia sem termos falado das boas novas para alguém. Na versão corrigida do Almeida, ele diz assim, do versículo 10 do capítulo 6, 2 Coríntios em diante: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Paulo está dizendo, eu estou dando a minha vida para vocês. Eu estou sofrendo por vocês. Eu estou empobrecendo para vocês enriquecerem. Eu estou dando os meus melhores dias para que o Evangelho seja pregado. Eu estou abrindo mão de tanta coisa para vocês ouvirem as boas novas, para vocês serem cheios da presença de Deus. E ele diz, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Vocês estão limitados nos vossos próprios limites que vocês têm colocado. Sabe, amados, a cada dia que passa, eu tenho descoberto que viver para Cristo é loucura para os homens. É loucura para os homens. É viver uma vida louca. É viver uma vida em que vai ter dia que não vai ter tempo de comer. É viver uma vida em que o telefone vai tocar e você vai ter que sair correndo para atender. É viver uma vida onde você abre mão, abdica de coisas, talvez de entretenimento, de descanso, para servir ao próximo, para fazer discípulo, para ensinar, para batizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo nas águas, ele pode significar também uma purificação, porque o batismo é uma purificação. É levar a pessoa à consciência da santidade, é levar a pessoa à consciência do arrependimento, é caminhar com alguém. E quanto mais eu vivo isso, parece que essa geração, eu não sei o que aconteceu com nós. Talvez você tenha sofrido um trauma, como o próprio pastor Dag falou aqui. Talvez você esteja precisando de uma cura interior na tua vida. Talvez você esteja precisando de uma libertação, para voltar a sonhar, para fazer aquilo que você já fez ou para fazer aquilo que você nunca fez. Mas algo precisa ser feito para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. É divertido, mas há um preço a se pagar. Há um cansaço, há uma troca de valores. Todo cristão precisa estar fazendo discípulos. Sabe o que acontece quando você faz discípulos?
Suas prioridades mudam. O próprio Cristo falou, eu me santifico por vós. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que toda vez que a gente tem alguém para cuidar, toda vez que a gente, toda oportunidade que a gente tem alguém para ensinar as Escrituras, para acompanhar, que está aceitando Jesus, que ainda está tomando do leitinho, que ainda está aprendendo os primórdios dos ensinamentos da palavra, todas as vezes que nós temos alguém para nos preocupar, nós naturalmente vamos buscar mais a presença de Deus, para que a gente possa estar cheio e transbordar, não é verdade? Quantos aqui já viveram isso? Quantos aqui vivem isso? Amém. Né? A gente vai sendo santificado, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo coisas novas, porque estão nos perguntando, estão requerendo de nós. E é por isso que muitas vezes nós precisamos, como Paulo, de um Pedro, que é um discipulador, não é? Precisa de um... Como é o nome do companheiro de Paulo lá? O Barnabé. Precisa de um Pedro, precisa de um Barnabé, que é um companheiro de ministério. E eu preciso de um Timóteo, que é um discípulo. Eu preciso de alguém com quem eu aprenda. Eu preciso de um companheiro que está sofrendo e lutando e aprendendo junto comigo. E eu preciso de alguém para me derramar para aquela pessoa e estar compartilhando e fazendo discípulo e levando aquela pessoa para os caminhos do Senhor. Se você não tem um desses três, você precisa de um desses três. Para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Tá, pastor. O pastor falou que não tem mais clero, não tem mais leigo, agora todo mundo é ok. Então para que servem os ministérios? Lá de Efésios 4. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Serve para servir. Para servir. Porque aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Serve para servir. Para servir para quê? Para o desempenho do trabalho de vocês. Para que vocês sejam aprimorados e aperfeiçoados a quê? A servirem cada vez mais, a discipularem cada vez mais, a estarem acompanhando vidas e levando salvação, se tornando ministros da reconciliação, se tornando verdadeiros embaixadores. E o meu trabalho em 2019, o trabalho da minha casa, da minha esposa, o trabalho da minha família, para com essa igreja, para com a igreja de São Vicente, para com a igreja de Guiné-Bissau. E se mais alguma igreja o Senhor quiser plantar no nosso meio. Nordeste, se Deus quiser. Rio Negrinho, Campo Alegre, se Deus quiser. Vai ser para que o coração dos filhos de Deus sejam dilatados. Para que o teu coração seja dilatado. Para que caiba mais um, e mais um, e mais um. Para que o teu clamor agora tenha nomes, sejam pessoas, sejam outros além de você. Para que em 2019 você saia da zona de conforto e decida ser relevante na vida de alguém. Não só dos da tua casa, que também é de importância, mas aqueles que estão jogados às beiras na sociedade, marginalizados, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão amarguradas, pessoas que não têm propósito de vida. Essas pessoas precisam de você. Porque se você não batizar, não haverá batismo. Se você não ensinar, não haverá ensinamento. Se você não for o discipulador, ou se você não for o discipulador, não haverá discipulado. Nós temos sonhado com pessoas aceitando a Jesus, mas posso confessar algo para você? Olhando para nós, eu tenho visto algo muito abstrato. Porque eu não tenho visto empenho nenhum. Eu não tenho visto inclinação nenhuma. Quantos aqui têm clamado e buscado e falado das boas novas por aí? Seja sincero, amados, estamos em casa, amém? Vamos ser sinceros. Qual tem sido a tua intencionalidade no pregar o Evangelho? Pastor, eu ainda não sei fazer isso. Aprenda. Foi bom aceitar Jesus? Sim ou não?
Tem gente que diz que foi a melhor decisão da vida, não foi? E quantas vezes nós ficamos com ela só para nós? Paulo está falando, vamos alargar o nosso coração. Vamos expandir o nosso coração. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos causar uma revolução. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos escolher os caminhos sobrenaturais. Vamos buscar essa ousadia, essa intrepidez. Vamos buscar sermos conduzidos e movidos pelo Espírito Santo. Precisamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Não podemos fazer na força do braço, mas precisamos fazer, precisamos agir. E a minha oração é que nesse ano você seja tomado de ousadia e intrepidez. Antes de nós irmos para o momento da ceia, eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Nós estamos prestes a vivermos dias de avivamento. Amados, nós temos pastores que estão vindo aqui, que olha, só pela misericórdia de Deus, nós estaremos recebendo eles. Nós temos pastores que, temos um que não foi anunciado, que vai estar aqui conosco também, que é o Bruno. O Bruno, ele foi ministro de louvor do Luiz Hermínio por muitos anos, hoje ele está morando em Curitiba. Ele vai estar aqui conosco numa das noites, vai fazer o louvor aqui conosco, vai trazer uma palavra do céu. Nós temos o pastor Rude, pastor de Guaramirim, que montou lá um abrigo, cuidando de um monte de gente, de várias nacionalidades, um homem que abdicou da sua vida, um homem que foi morar numa igreja que estava fechada por anos e anos e anos. Ele olhou para aquilo, Deus falou para ele numa das madrugadas, dizendo, olha, vai para lá e retoma aquela igreja. Ele se mudou com a sua família para dentro da igreja, amados, e retomou aquela igreja, e revolucionou aquela cidade, está revolucionando a cidade de Guaramirim, com obras sociais, envolvido no conselho de jovens e adolescentes da cidade, fazendo coisas nobres em favor do reino. Ele vai estar aqui conosco. Nós temos o pastor Márcio de uma igreja de São José dos Pinhais, uma igreja que, num determinado momento, há anos e anos atrás, era uma igreja de 300 pessoas, e num evento de avivamento, num evento de buscar mais da presença de Deus, essa igreja da qual ele pastoreia hoje, ela de 300 pessoas, de uma semana para outra, foi para mais de 1.200 pessoas e nunca baixou mais a quantidade de pessoas. Hoje eles estão com mais de 3.000 pessoas, montando um prédio lá, sei lá, acho que 5.000 lugares, sei lá quantos. Pessoas usadas pelo Senhor. Pessoas que vão trazer coisas aqui não da cabeça delas, mas diretamente do céu para nós. E qual vai ser a nossa postura como igreja? Eu não sei quanto a você, mas eu vou estar aqui sentado nessa cadeirinha aqui, ó, com o meu caderno e com a minha caneta e com o meu lenço, e vou estar lendo, e vou estar anotando, e vou estar recebendo, e vou estar deixando o Senhor me moldar, e vou estar dizendo, Senhor, eis-me aqui, transforma-me, destrói-me, me faz de novo se for necessário, Deus, mas me tira daqui diferente de como eu entrei. Eu preciso disso, porque eu creio que esse ano vai ser um dos anos mais incríveis que o Refúgio já viveu até hoje. Eu tenho certeza, amados, meu espírito está incomodado, eu estou incomodado, eu estou inquieto. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, não só em mim, mas em nós. Mas é necessário que eu e você possamos tomar uma postura diferente. Você crê nisso? Se você quer mais de Deus, se você quer ser um agente revolucionário, se você entende que você é um embaixador, se você faz parte do Ministério da Reconciliação, vem aqui para frente, se ajoelhe, se coloque na presença de Deus e clame por Ele nesse momento, em nome de Jesus. E já já nós serviremos a ceia, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos mais de Ti no nosso meio, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, mais, Senhor, do Teu toque, mais, Senhor, da Tua vida no nosso meio. Ansiamos, Pai, queremos ser curados, queremos ser resgatados, queremos ser lavados pelas Tuas águas que nos purificam, Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, falar ao nosso coração. Venha nos levar, Senhor, a lugares nobres e novos, Senhor Deus. Venha mudar o nosso destino, Senhor Deus. Venha tirar de nós toda desculpa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento do nosso papel, dá-nos entendimento, Senhor Deus, do nosso lugar em Ti.
Venha, Senhor Deus, trabalhar em nome de Jesus no nosso coração. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Precisamos, Senhor, ansiamos pela Tua presença. Queremos algo novo, Senhor, algo novo dos céus, Senhor. Venha nos tocar com algo novo. Espírito Santo de Deus, venha se mover no nosso meio. Venha, Senhor Deus, venha ministrar, Senhor Deus, em nós. Venha transformar os nossos pensamentos, venha transformar o nosso coração. Venha, Senhor, avivar o nosso espírito. Venha nos levar para águas mais profundas. Venha transformar, Senhor Deus, a nossa mentalidade, Senhor Deus. Senhor Deus, queremos um ano diferente, mas queremos também viver e ser diferentes, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ansiamos por mais de Ti, ansiamos por mais de Ti, ansiamos por mais de Ti, ansiamos por mais de Ti. Oh, Senhor Deus, oh Deus.